a questão de sinistros que não, né, mais simples que não têm danos corporais. Agora a gente vai para um assunto mais delicado. Sinistros que têm danos corporais, tá? Eu já tentei, até peço desculpas aos franqueados mais antigos, que eu já tentei várias vezes gravar esses vídeos de danos corporais, mas como a nossa plataforma era YouTube, o YouTube acabava cortando meu vídeo. Então, por fato de ser um pouquinho mais delicado o assunto, acabou que não consegui fornecer antes esse vídeo para vocês, tá? Quando envolve danos corporais, o assunto é delicado, tá? Porque a gente tá falando não somente de lesão corporal, enfim, mas também de óbito, tá? É um sinistro que ele precisa ser conduzido de uma forma mais delicada, tá? Muitos franqueados têm medo desse tipo de sinistro e eu digo assim que é um mal que uma hora ou outra, principalmente para quem lida com seguro automóvel, ele chega, né? Então, é delicado, é uma situação difícil, né? Às vezes, eu já tive N situações aqui que são segurados nossos, que a gente conhece, que costumava conversar, enfim, acaba falecendo. Então, é uma situação bem difícil emocionalmente falando, tá? O que que você precisa entender? Você precisa ser acolhimento, tá? Tanto emocional como profissional para a pessoa naquele momento, tá? Então, esteja preparado para lidar com o sinistro de danos corporais. Primeira coisa, aconteceu o sinistro de danos corporais, primeiro de tudo, se certificar com o teu segurado, enfim, que a pessoa que está ali no local, se precisa de ajuda para solicitar ambulância, bombeiro, tá? Quando envolve danos corporais, tem que solicitar a polícia, tá? A polícia precisa ir no local para fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Esse boletim de ocorrência, ele vai ter informações mais completas, tá? Se vocês pegarem um boletim de ocorrência de danos corporais, ou até mesmo principalmente com óbito, ele tem tudo exemplificado, tá? A versão de segurado, de terceiros, de testemunha, se estiver no local. Croquis, né, que é um desenho ali de como que aconteceu esse acidente, fotos, enfim, ele costuma ser uma versão bem completa do ocorrido, tá? Então, sim, quando acontece lesão corporal ou, infelizmente, óbito, tem que chamar a polícia para registrar o boletim de ocorrência, tá? Se não for chamado polícia, não for chamado bombeiro, não for chamado ambulância, enfim, se prontifiquem. Eu costumo chamar nesse tipo de situação para dar um auxílio ali no momento difícil, né? E uma informação importante, tá? Você só vai poder solicitar o guincho para remover o veículo segurado, né, após a liberação dos órgãos competentes, tá? Ou seja, depois que a polícia comparecer no local, fazer toda a averiguação necessária, né? Em caso de óbito, o IML ele comparece no local, tá? Depois de todos esses órgãos fazerem tudo aquilo que é necessário, aí você solicita o guincho. Porque o guincho, ele não vai ir no local e não vai ficar aguardando o órgão policial, o IML, enfim, fazer toda essa perícia para depois remover o veículo, tá? Até porque eles têm outros atendimentos, então eles não vão ficar presos ali aguardando que o veículo seja liberado. Até porque também muitas vezes demora, tá? A gente tá falando ali em questão de horas, às vezes, depende muito de sinistro para sinistro. Mas normalmente quando é óbito, eu vejo assim que na prática eles demoram em torno de umas 2 a 3 horas para liberar ali, dependendo do contexto da colisão. Então é demorado, tá? Então a gente não vai ficar ali esperando. Então peça para alguém no local avisar assim que liberar o veículo, tá? Assim que liberar do veículo, daí você pode solicitar o guincho para remover o veículo do local. É uma situação delicada, tá? Eu oriento sempre estar aguardando o boletim de ocorrência, tá? Que normalmente demora em torno de 5 dias para liberar, que a polícia ela faz esse registro, tá? Depois ela demora em torno de 5 dias para liberar no sistema esse boletim de ocorrência. Normalmente eles fornecem um protocolozinho para depois nesse protocolo tirar o boletim de ocorrência do sistema deles. Eu normalmente peço para guardar esse boletim de ocorrência, porque como é um sinistro mais delicado, às vezes o segurado tá tão transtornado que nem lembra direito como que aconteceu.
Com o boletim de ocorrência vai ter tudo ali registrado. Fica mais fácil para tu, como corretor, fazer esse registro no sistema da seguradora. Então, se possível, guardar o boletim de ocorrência é melhor, tá? Aí, assim que você tiver o boletim de ocorrência, você faz o registro do sinistro na seguradora. Nas seguradoras, vocês vão ver que toda seguradora ela vai ter, né, um sistema diferente. Mas normalmente a seguradora ela tem um sistema que pergunta se tem vítimas. Que se refere a essas vítimas? É justamente de pessoas lesionadas ou óbitos, tá? Então, se teve pessoas lesionadas, se teve óbito, tem que selecionar essa opção de vítimas, tá? E no momento do aviso do sinistro, vai pedir maiores informações, né, de qual que é o estado de saúde da vítima, qual que é a situação, tá? Então, vocês relatem no aviso do sinistro. Em caso de óbito, tá? O que que eu oriento? Sempre pegar o contato de um familiar, tá? Porque qual que é o fluxo da seguradora para vocês entenderem? A seguradora ela entra em contato com o familiar para estar negociando, tá? O que que acontece? Vamos supor que tenha uma apólice ali que tenha R$ 100.000 contratado de danos corporais, né? A seguradora ela tem uma terceirizada, que normalmente é uma equipe de advogados, tá? Enfim, uma empresa de advogados terceirizada, que entra em contato com o familiar da pessoa que faleceu, né? Desse terceiro que faleceu, para negociar esses valores, tá? Aí o que que eles tentam? Fazer tudo isso de forma extrajudicial, para evitar que tenha um processo judicial, né? Para cobrar ali valores relativos a danos morais, né, lesão corporal e tudo mais. Então, eles tentam negociar. Em caso de óbito, normalmente eles colocam o valor integral da pólice. Nesse exemplo que eu citei para vocês, os 100 mil, onde a família receberia esses R$ 100.000 de indenização pelo seguro, encerraria por ali, tá? Nessas negociações, eu não oriento vocês a estarem atuando muito, tá? Porque é negociação entre familiar e seguradora, tá? A seguradora costuma ser bastante solista nesse sentido, eles são bem assim, bem acolhedores normalmente, tá? De entrar em contato com o familiar, fazer esse contato, né? Fazer essa negociação, eles são rápidos, tá? Quando envolve danos corporais. Justamente porque o intuito deles não é somente estar colhendo naquele momento, mas evitar também um futuro processo judicial contra o segurado e contra a seguradora. Então, eles são bem rápidos nesse sentido, tá? Então, sempre quando vocês abrirem esse processo, tá, de danos corporais, sempre indicar um contato de um familiar, justamente para a seguradora ter a liberdade de fazer essa negociação, tá? Eu não indico vocês, como corretores, estarem intermediando isso, porque é questão de seguradora e familiar da pessoa que faleceu. Ou até mesmo a vítima, né? A vítima que sofreu uma lesão corporal. Então, é mais negociação entre eles, tá? E quando não envolve óbito, que tem essa questão de vítimas, né? Muitas vezes os terceiros, eles pedem ajuda para estar encaminhando documentação para a seguradora, para estar intermediando a situação. Daí, nesse caso, deles estarem pedindo esse auxílio de você como corretor, eu indico estar atuando, tá? Mas se é questão de óbito, deixa o familiar entrar em contato, deixa o familiar fazer essa negociação com a seguradora, tá? Porque além de ser muito delicado, é a questão que envolve valores, né? Então é entre familiar e seguradora, tá? Normalmente eles usam a questão de herdeiros, né, para conseguir indenizar. Tipo, eu dependendo do resumo de casamento, daí é para a esposa, né, para a viúva, no caso, e para os filhos, né, depende muito de qual regime de casamento que essa pessoa, esse terceiro que faleceu tinha, né, mas é seguido a ordem sucessória, tá, a indenização do sinistro. Mas é feita dessa forma, tá? Através de negociação entre seguradora e terceiro, onde, né, eles normalmente, em caso de óbito, acabam pagando ali o valor total da cobertura de danos corporais à apólice, tá? Importante, gente, importante sempre se colocar, né, enfim, esse lado mais humano pro terceiro, né, principalmente quando envolve óbito, dizer, olha, eu sinto muito pelo ocorrido,
né? Qualquer intercorrência que tiverem, qualquer dificuldade de comunicação com a seguradora, se colocar à disposição, sabe? Acompanhar o máximo que vocês conseguirem esse processo de tratativas, até para deixar o teu segurado, né, mais tranquilo nesse momento, tá? E assim, não tem muito o que fazer, tá? Em questão de seguro, é deixar a família negociar com a seguradora em caso de óbito e em caso de vítimas, né? Orientada aí o terceiro, né? Enfim, lesionado a estar encaminhando toda a documentação que seja necessária, tá? E também, né, solicitar toda ali a questão do guincho, né? Bombeiro, ambulância na hora do ocorrido, tá? Essa cobertura de danos corporais, quando envolve tanto a lesão corporal como questão de óbito, ela é tratada na apólice como uma cobertura realmente de danos corporais, tá? Se for, por exemplo, um dano, um exemplo, sei lá, caiu de moto, quebrou um braço, tá? A seguradora ela vai indenizar reembolso referente aos gastos que a pessoa teve, tá? Quanto à questão de medicamento, quanto à questão de consulta médica, se precisar de cirurgia, tudo isso devidamente comprovado, tá? A seguradora só indeniza mediante comprovação, tá? Então tem que deixar isso bem ciente pro terceiro, tá? Tudo aquilo que ele gastar precisa ser de fato comprovado, tá? Tem a opção do terceiro ele colocar essas notas fiscais, comprovação em nome do segurado ou em nome dele, enfim, se o segurado quiser pagar, né, os gastos e depois receber o reembolso da seguradora na conta bancária dele, tem essa opção, ou o terceiro pagar e receber ele mesmo o reembolso através da seguradora. Independente de qual opção escolher, vai ser reembolsado se comprovado para a seguradora, tá? Então, assim, o principal é deixar o terceiro ciente, né, em caso de não haver óbito, de que tudo que ele requerer para a seguradora, ele vai ter que comprovar, tá? Normalmente a seguradora, ela exige isso, tá? Para não estar pagando valor a mais, tá? No sentido de, o terceiro dizer que ele gastou, sei lá, R$ 2.000 em medicamento, mas na verdade ele gastou R$ 100, entende? Então, o sentido do seguro que vocês precisam entender e deixar ciente, tanto para terceiro como para segurado, é que ele não é para lucrar, ele é para amenizar, né? Para, de certa forma, amortizar, né? O dano, né? Ele vai reembolsar aquilo que de fato ele gastou. Ele não pode ter lucro em cima disso, ele não pode requerer valores em cima disso, sabe? Então, não tem como receber a mais do que ele gastou, tá? Em questão de lucros cessantes, né, que normalmente às vezes acontece, infelizmente, com pessoas que utilizam veículos estritamente para o trabalho, né, exemplo, Uber, caminhoneiros, enfim, que o veículo ele é utilizado estritamente para o trabalho, tudo isso também é acordado com a seguradora, tá? A seguradora, ela pede comprovação normalmente ela pede comprovante, por exemplo, em caso de Uber, de 3 meses de comprovação de ganhos no aplicativo anteriormente ao sinistro, para conseguir fazer uma média de valores daquilo que elas vão pagar de indenização desses lucros cessantes, dos dias parados, tá? Então, é toda feita essa média, tá? E é acordado diretamente com o terceiro. Às vezes acontece, tá? De terceiros e familiares, enfim, acharem que é pouca a indenização do seguro e entrar com processo judicial. Mas, porém, entretanto, todavia, né, o que vocês precisam deixar cientes dos segurados de vocês é que eles estarão cumprindo com o dever legal deles de estar acionando o seguro para dar auxílio ao terceiro, né, seja em caso de óbito ou lesão corporal, tá? Então, é bem importante isso, deixar ciente, tá, o segurado que aquilo que estiver ao alcance da pólice de seguro deles será feito, né? E acompanhar todo esse processo, sabe? Até em caso de óbito, assim, o que eu costumo fazer? Eu costumo ligar pro familiar, né? Ou mandar uma mensagem pro WhatsApp, me certificando que tá tudo certo, que realmente a seguradora entrou em contato, que eles estão tendo esse acordo de valores, tá? Em caso de terceiro lesionado, né? Me certificando com o terceiro que ele tá conseguindo encaminhar a documentação. Muitas vezes o terceiro não consegue, eles pedem a nossa ajuda, a gente encaminha no portal da seguradora, sabe? Faz esse intermédio. Então, assim, é muito de caso a caso, tá?
Mas o principal é pegar esse contato do familiar em caso de óbito para ter essa troca, tá? Às vezes é difícil, porque às vezes é ali na hora né, de todo o acontecimento, o segurado nem lembra de pegar contato de familiar, nem lembra, né, de como proceder direito, mas daí a gente conta com os órgãos policiais, que normalmente eles têm esse registro da pessoa lá com algum número de contato, né? Isso normalmente vem no boletim de ocorrência registrado, o número de contato da pessoa ou de familiares, enfim. Então, daí a gente pode fazer esse intermédio, tá? E é um momento delicado, é um momento difícil, né? Mas a gente vai conduzindo dessa forma. Por isso que é bem importante vocês estarem orientando os segurados de vocês quando vocês contratarem o seguro, da importância de ter essa cobertura de dano corporal. Porque assim como pode acontecer, pode não acontecer, enfim. E eu digo principalmente quando envolve moto, motocicleta, né? É muito delicado, porque qualquer dano a pessoa se machuca, sabe? Então é uma cobertura bem importante, delicada, mas importante. Tá? Então, basicamente é esses os cuidados que vocês precisam ter em dano corporal. Oriento vocês, primeiro, se início de dano corporal, sei que vai ser difícil, mas contem comigo, tá? Me chame qualquer dificuldade. É muito de caso a caso, mas assim, basicamente os cuidados são esses, tá?